Hoje eu vou levar vocês comigo pra fazer uma trilha aqui em Jundiaí. Entrou, já vira à esquerda. Olha que bonitinho. Uma das coisas que eu mais sinto falta de Portugal, pra mim foi muito difícil ter que me adaptar de volta, sabe? É um dos meus pontos preferidos, assim, da trilha. Bom dia, gente! Hoje eu vou levar vocês comigo pra fazer uma trilha aqui em Jundiaí que eu gosto muito e que eu não sei se todo mundo conhece, porque quem me falou dessa trilha foi um Uber que eu peguei esses dias e eu acho que ela não é tão popular assim, mas deveria, porque ela é maravilhosa. Fica entre o Jardim Botânico e o Parque da Cidade e é linda, vocês vão ver. Faz pouco tempo que eu tô morando aqui em Jundiaí, 9, 10 meses, eu acho. Mas por que eu escolhi Jundiaí? Gente, eu morei 10 anos em São Paulo, capital, né? E daí depois eu fui transferida a trabalho para Portugal. Fiquei 1 ano e meio lá. E depois a empresa decidiu me transferir de volta para o Brasil. E assim que eu soube que eu teria que voltar para o Brasil, o meu primeiro pensamento foi: mas eu não volto para São Paulo, mamei, me pagando. E é engraçado porque eu só percebi que eu odeio São Paulo depois que eu saí de São Paulo, depois que eu vivi em Portugal e eu vi que a vida é mais do que viver com medo o tempo inteiro, sabe? Isso pra mim foi, assim, uma virada de chave mental muito grande. E eu acho que todo mundo que sai de São Paulo meio que passa por isso, né? Não precisa nem ir tão longe assim, tipo, ir pro exterior nem nada. Se você for pra Minas, você já vê que a vida pode ser muito diferente, mais calma, mais segura, né? E foi isso que eu pensei. E daí então eu tinha que vir para algum lugar, né? Se eu não voltasse para São Paulo, eu teria que morar em outro lugar, porque eles iam me transferir de volta. E daí eu tinha uma colega, tenho, né? Uma colega que sempre morou aqui em Jundiaí, já faz alguns anos que ela mora aqui, na verdade. E ela sempre falou muito bem de Jundiaí. E como o escritório da empresa que eu trabalho é em Caieiras, que é assim, no meio do caminho entre Jundiaí e São Paulo, de distância daria na mesma, sabe? E daí eu pensei, por que não? Não é mesmo? E daí eu vim. E eu acho realmente que foi a melhor escolha, assim, real. Eu acho que eu estaria surtando se eu estivesse em São Paulo nesse momento. Gente, aí entrando aqui no Jardim Botânico, a primeira coisa que a gente vai fazer é virar pra esquerda aqui, ó. Entrou, já vira à esquerda nessa trilha que vai pra lá. Essa parte aqui, ela começa com o morrinho, tá? Só pra dar uma acordada, mas ali mais pra cima já fica reto, depois tem até uma descida. Então é só esse primeiro trajeto aqui que sobe, é mais difícil. Nessa trilha aqui, é bom vir bem de manhãzinha. O Jardim Botânico abre às 7, porque de manhãzinha ainda tá mais vazio, sabe? É uma delícia vazio. Mas conforme vai passando as horas, tipo lá pras 9, 10 horas, já fica muita gente na trilha. Dá pra fazer de boa, só que é bem mais movimentado, sabe? Então se você gosta de mais paz, venha mais cedo. Aí aqui no final do morro a gente vai virar pra direita, onde tá marcando aqui, ciclista. Tá vendo? Virou pra direita. Aí aqui a gente vai reto. Eu nunca parei para desbravar esse jardim botânico aqui também, mas parece muito bonito. Qualquer dia eu vou voltar aqui só para ver o jardim botânico em si. Porque aqui na trilha a gente só tá passando no meio dele para ir até o Parque da Cidade, né? Então tenho que voltar para conhecer mais aqui também. Aqui, ó, vai ter até uma viradinha para cá, mas continua reto. Sempre seguindo essa plaquinha aqui de ciclista. Ciclovia, na verdade, que tá escrito ali. Mas vou falar pra vocês, mesmo Jundiaí sendo muito melhor que São Paulo, em segurança, qualidade de vida e tal, pra mim foi muito difícil ter que me adaptar de volta, sabe? Eu acho que isso é muito foda, tipo, todo mundo fala sobre quando você sai do Brasil e vai pro exterior e passa
por toda uma fase de adaptação, né? Mas ninguém te conta que quando você volta pro Brasil, depois de morar um tempo fora, você também tem que passar por uma fase de adaptação reversa, ou um choque de cultura reverso. Tem estudo sobre isso, é algo documentado e tal, e realmente não é fácil, gente. Por mais que Jundiaí seja seguro, em Portugal era outro nível de segurança, sabe? Eu podia andar com o celular na mão, 11 horas da noite, que nada acontecia. Eu voltava pra casa como mulher assim mesmo, sozinha, de noite. Meu, já andei por cada beco lá em Portugal, em outros países da Europa também, que toda vez que eu passava por eles eu pensava, meu Deus, se isso aqui fosse no Brasil, eu ia ser assaltada aqui, mas é agora. Se alguém estiver em Portugal e conhecer, por exemplo, na praia de Carcavelos, pra você entrar na praia, você passa por um túnel, assim, né? Que é um túnel horroroso, pichado, sujo e tal. Aquele é um bom exemplo, porque se aquilo ali fosse no Brasil, minha filha, esquece. Aqui a gente entra numa parte da trilha que é bem arborizada e eu já dei a sorte de ver macaquinho aqui. Vamos ver se a gente dá a sorte de novo. Eu já vi tanto aqui quanto lá no Parque da Cidade, mais perto de lá. Vamos ver se a gente dá sorte? Tomara! Mas nem só segurança também, sabe? Tipo, eu acho que uma das coisas que eu mais sinto falta de Portugal é não ter nada pra fazer e simplesmente sair pela cidade admirando a paisagem, sabe? Nossa, Lisboa é tão lindo, Cascais é tão lindo, sabe? Não ter nada pra fazer e simplesmente sair pela cidade. Cara, onde é que eu vou fazer isso aqui em Jundiaí, São Paulo? Vou sair pela cidade vendo o quê? Tá ligado? Prédio, ruas, não tem nada demais. E fora, né, que lá tem também o Rio Tejo, o mar, então só de você andar assim na beirada da praia, cara, já é outra coisa, sabe? Te desestressa num nível assim que nem Jundiaí nem São Paulo tem. E sabe uma coisa também que eu achava muito engraçado lá em Portugal? Isso é uma comparação com São Paulo em específico, que é a questão de tempo. Tipo, como o tempo lá é diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo é normal uma pessoa demorar, tipo, 2 horas pra ir pro trabalho. 1h30, 2 horas. Cara, todo mundo meio que demora isso, sabe? Lá em Portugal, eu demorava, tipo, 15 minutos pra ir da minha casa pro trabalho. 15 minutos. Quando eu pegava trânsito, eu demorava 20. Então, assim, completamente diferente, sabe? E lá, tipo assim, o meu trajeto realmente era pequeno. Mas uma pessoa que demora 40 minutos, pra ele já é muita coisa. Enquanto pra nós aqui, 2 horas é normal. Gente, isso é bizarro, assim, normalizar uma coisa dessa, sabe? Aqui já começa a descidinha. Os sedentários como eu agradecem, né? Que vocês percebem que eu já tô aqui, meu Deus, morta. E aqui tem uma vista pra cidade. Yay! Aqui pra cima, gente, eu vou mostrar ali mais pra frente a entrada. Tem um estacionamento, que ele fica aqui e a entrada dele é pra cá. Então se você vier de carro, você pode pular toda essa parte que a gente fez agora, deixar o carro aqui no estacionamento e você vai entrar ali na frente, eu já mostro quando a gente chegar lá. Olha que linda essa parte aqui, cheia de árvore também. Vocês veem que tá completamente vazio, né? Tem uma moça ali na frente, passou um ciclista agora há pouco aqui e foi tudo, só 2 pessoas, não tem mais ninguém. Enfim, e por esses e muitos outros motivos que pra eu voltar pro Brasil foi muito difícil, especialmente porque também não foi exatamente uma decisão minha, mas da empresa. No final foi uma decisão minha porque ninguém apontou a arma na minha cabeça e falou volta pro Brasil, né? Então eu também tenho a minha parcela de responsabilidade nas decisões que eu faço, né? Mas eu não queria voltar, por mim eu ficaria lá. Eu demorei pra me adaptar lá, pra falar a verdade. Os primeiros meses lá pra mim também foram difíceis, mas depois eu me adaptei, sabe? E quando eu finalmente tava me sentindo em casa, quando eu tava começando a amar Lisboa, eu tive que voltar. E isso foi um baque pra mim muito, muito forte assim mesmo. Os primeiros meses pra mim aqui no Brasil foram muito difíceis. Eu entrei em depressão. Gente, não queria sair de casa, assim. Eu ficava o dia inteiro deitada na cama, chorando. Levantava pra ir pro trabalho, ia chorando no trem, trabalhava, né, com um sorriso na cara, voltava no trem chorando. E foi assim por, tipo, 5, 6 meses, sabe? Foi bem difícil mesmo. Nessa parte da trilha aqui começa a aparecer mais gente por conta realmente do estacionamento aqui. Então muita gente entra por aqui e vai direto pro Parque da Cidade. E aqui, ó, é a entrada do estacionamento que eu falei. Hoje eu acho que tá fechado. Eu não sei se pelo horário ou porque ontem foi feriado, tá? Mas ali
é a entrada do estacionamento. E é um estacionamento grande até. E daí depois o carro sai por aqui, tá fechado. Então aqui começa a trilha de quem vem de carro e para ali no estacionamento. Gente, aqui é uma delícia para você correr, para caminhar, para andar de bicicleta. É muito gostoso, de verdade. Você sente o ar puro assim, sabe? Nossa, que delícia! Nessa parte aqui da trilha, ela bifurca. Tem tanto aqui, à esquerda ou para a direita. As duas partes vão dar no mesmo lugar, lá no Parque da Cidade, tá? Eu acho essa parte de baixo aqui um pouco mais bonita. Essa parte aqui é mais para ciclista que tá voltando e tal. Então eu prefiro vir por aqui, pela direita. Então bora. Mas é isso, né, gente? A vida continua. Tem um livro da Clarice Lispector que é um dos meus preferidos da vida, que chama Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. E nesse livro a Clarice tem uma fala que ela diz assim: a vida continua apesar de. Apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. E às vezes é o próprio apesar de que nos empurra pra frente. E isso é muito verdade, né? A gente tem que continuar, independente do que aconteça. Tão bom respirar ar puro, gente. Ó, que delícia. Você respira e sentir o frescor das árvores. Nossa, isso faz um bem para minha saúde mental tão grande. Como é que pode, né? A solução para depressão ser realmente exercício físico e sair de casa. Impressionante. Até agora não vimos um macaquinho, hein? Poxa vida, cadê vocês? A gente veio de lá. Olha que bonito. Mas assim, né, gente? Eu sou do time que acha que se a gente não tá feliz com alguma coisa, mais do que reclamar, a gente tem que fazer alguma coisa pra mudar, né? Só reclamar sem fazer nada não tem muito efeito. Então, como eu já sabia que eu não queria ficar no Brasil, eu comecei a pensar em alternativas pra eu voltar pra Europa, né? E daí o que veio na minha mente? Talvez voltar pra estudar, pra fazer um mestrado. Eu sempre quis fazer um mestrado fora. E daí eu comecei a pesquisar sobre, a me candidatar a alguns. E foi assim um período, nossa, não é fácil, tá? Você fazer isso sozinha, realmente, cara, eu lembro que a minha cabeça assim doía de pensar, de tanto pensar. Vocês têm noção disso? Mas vale muito a pena. Eu comecei a ficar obcecado com essa ideia. E daí fui me aplicando até que passei em um mestrado em algum lugar da Europa. Não vou revelar ainda, mas em breve saberemos. Então, em agosto estaremos de volta. Eu acho que isso que me deu gás pra continuar aqui, segurar a barra, sabe? De estar muito infeliz, mas calma que as coisas vão melhorar de novo, a gente vai voltar pra lá. E ainda bem que eu tinha esse plano, porque se eu não tivesse nenhum plano, se eu estivesse só reclamando da minha vida, eu ainda estaria num poço assim, muito sem fundo. Aqui a gente tá numa parte da trilha que é bem do lado de uma avenida, rodovia, sei lá. Mas aqui é bem asfalto e passa carro aqui sempre. Mas é fechado aqui, né? Não tem acesso pra rua nem nada. A gente só vai reto. Olha que bonitinho. Ah, esqueci de falar. E aqui, lembra que a gente viu ali atrás uma bifurcação que ia pra esquerda e eu escolhi ir pra direita? Aqui já voltou ao normal, tá? As estradas já se encontraram de novo. Então, mesmo quem vem pra esquerda também para aqui, tá? E essa parte eu não gosto muito, pra falar a verdade, porque tem muito mato, tá vendo? Na parte da direita aqui, que é onde a gente teria que andar, né? Pra não esbarrar no pessoal que tá voltando. Então, não é a melhor parte da trilha, mas ainda é uma delícia. Aqui passa debaixo de um viaduto, mas ainda assim é fechado. Não gosto muito dessa parte, não é a mais bonita, mas precisamos passar aqui para chegar no Parque da Cidade. E aqui já voltamos ao normal. Aí aqui, gente, é oficialmente a saída do Jardim Botânico.
Pelo menos na minha cabeça, eu não sei se é assim, mas eu acho que sim, porque aqui tem um portão, tá vendo? E aqui, pra cá, acho que não tem saída, até tem, né? Mas eu não sei quem sai por aqui, às vezes os ciclistas podem escolher sair por aqui. Mas pra quem tá indo pro Parque da Cidade, a gente vai virar aqui à direita, passar por baixo aqui dessa mini ponte e bora. E daí a gente continua aqui pra direita. E aqui a gente já começa a entrar no Parque da Cidade. E aqui também, gente, já começa a aparecer essas placas aqui que me deixam muito com medo, de verdade. Que fala: perigo de transmissão de febre maculosa. Acho que é porque aqui tem muita capivara, né? E daí eles são meio que obrigados a colocar esse aviso. Mas eu acho que é só você não entrar aqui no meio do mato, sair fazendo carinho em capivara e vai dar tudo certo, tá? Aqui na frente tem tipo um lago que é tão bonito, gente. E parece uma mini praia, tem até areia aqui na ponta e dá pra sentar ali numa boa. De novo, se você quer sentar ali e ficar de boa, tem que vir cedo, que aqui depois de umas 10 da manhã já não tem lugar. Mas olha só. E lá em cima, ó, é onde o pessoal faz churrasco, tá vendo? Aquelas casinhas lá. O pessoal aluga lá, não sei como que faz, tá? Nunca aluguei, mas eu sei que o pessoal faz churrasco lá em cima. Deve ser bem gostoso. Pra ir pro Parque da Cidade, a gente não vai reto aqui, tá? A gente vai virar ali atrás, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas vamos até aqui na areia pra eu mostrar, porque é realmente uma delícia aqui. Eu acho que é um dos meus pontos preferidos, assim, da trilha. Sentar aqui de manhãzinha ainda, quando não tá muito quente, quando ainda não tem ninguém. É muito gostoso, olha isso. Eu não tinha ideia de que isso existia em Jundiaí, juro pra vocês. Subestimei a cidade. Tá, agora a gente vai voltar um pouquinho. Nós viemos de lá, tá vendo? Então, ao invés de seguir reto pra cá, a gente vai virar pra lá, que é pra onde tem o Parque da Cidade, o Mundo das Crianças, enfim. Ai, teve uma vez que eu vi uns macaquinhos bem aqui. E eles sempre ficam bem aqui na pontinha e você consegue ver e tirar foto, é muito fofo. Ai, não acredito que a gente não vai ver macaquinho hoje. Nessa parte aqui, ali mais pra frente, não sei se vai dar pra ver, o pessoal geralmente aluga pedalinho, sabe? Pra andar aqui no lago. Aqui na frente a gente vai passar numa parte que tem várias quadras de esporte, sabe? Tem de tênis eu tenho certeza que tem. Aí eu acho que tem uma de basquete, não me lembro direito. Minha memória é péssima, gente. Mas a gente vai descobrir agora. E depois tem uma parte ali que é um mirante voltado pra lagoa? É lagoa que fala? Represa, né? Acho que é uma palavra melhor. Vou mostrar pra vocês, é lindo. Aqui, ó, tem essa estrada que vai por baixo aqui. Se você tiver de bicicleta, pode ir reto. Como a gente vai passar ali no mirante em cima, vamos um pouco mais aqui reto e daí a gente vira bem ali. Tá na mesma, tá? Mas só pra gente passar no mirante, sobe por aqui primeiro. Aqui também tem um grande estacionamento, tá? Então se você quiser fazer o sentido contrário, começar daqui e ir lá pro Jardim Botânico, também dá. As quadras de tênis ficam ali pra cima. Inclusive, acho que tem gente jogando lá.
Até aqui a gente vai subir essas escadas pra ir ali no mirante que eu falei pra vocês. Não, gente, tá fechado. Não vai dar pra ir lá. Que pena. Mas a gente consegue vir aqui embaixo, ó. Vamos ver. Ali a represa. Aqui onde eu tô na parte de baixo fica bem na altura dos cabos aqui, então tá meio feio, mas dali de cima a vista fica um pouco mais bonita. Aqui, seguindo o ponto de alimentação, se a gente escolher ir por baixo, a gente vai naquela trilha de ciclista que a gente viu lá atrás. Se a gente escolhe vir aqui por cima, a gente vai passar no meio do mundo das crianças. Então eu vou passar por aqui pra gente ver. Uma coisa para as crianças brincarem aqui. Gente, mas falar pra vocês, agora que eu tô começando a ficar com fome, uma coisa muito positiva no Brasil é a comida. Nossa, quando eu cheguei, tudo que eu comia, tudo, parecia a coisa mais gostosa da face da terra. E eu fiquei com essa sensação, tipo, por uns 5 meses, juro. Não tem comida melhor do que a nossa, já falei isso. Até em um vídeo aqui antes, mas eu vou repetir porque realmente acho que isso vai ser uma das pouquíssimas coisas que eu vou sentir falta quando eu voltar pra fora, né? Gente, eu confesso que eu superestimei a bateria da minha câmera e eu não trouxe nenhuma bateria reserva, tá acabando. Mas vai dar tempo, já tá chegando no final. No final, assim, pra mim, né, que geralmente é onde é que eu paro, que é ali na frente. Mais ali pra baixo, que é meio que um campo aberto, assim. E é muito gostoso pra sentar ali, fazer piquenique e ler, sabe? É bem bom. Mas eu vou ser sincera com vocês, se vocês forem sedentários como eu, que vocês estão vendo, né, que eu tô meio assim, ofegante já. É meio difícil fazer esse trajeto todo de volta, pra voltar, tá? Eu tentei uma vez, eu consegui, mais ou menos, mas o meu joelho, tipo, travou de uma forma que só um sedentário vai me entender. Então, o que eu geralmente faço, eu venho até aqui, aí eu paro aqui, leio meu livro um pouquinho, sento ali de boa e depois eu pego um Uber pra voltar pra casa. Mas se você quiser encarar, e se você for mais fitness, vale super a pena voltar. Vocês viram que a trilha é muito bonita. Ali mais pra baixo na represa também é bem legal, porque parece que tem várias atividades na água, sabe? Caiaque, aquele stand-up. Eu nunca fui, mas sempre fiquei com vontade de ir. Como eu sempre venho aqui sozinha, eu tenho medo de ir sozinha porque eu não sei nadar, né, galera? Então tem esse pequeno detalhe. Mas é uma delícia, a represa é gigante, assim. Deve ser uma delícia ficar lá no meio dela, olhando a paisagem. Nessa parte aqui tem vários quiosques que o pessoal para aqui, dá pra comer aqui também. Eu não sei exatamente como faz pra alugar, pra fazer churrasco, mas sempre tem alguém fazendo churrasco por aqui. É bem gostoso. Aí aqui a gente vai pro lugar pra sentar, fazer piquenique, etc, que eu comentei. Então a gente vira aqui à direita e vamos subir essas escadinhas aqui.
Vamos sentar ali na sombra um pouquinho, que o sol já tá começando a castigar, viu? O dia tá lindo, mas tá quente. Isso, gente. Agora eu vou descansar aqui um pouquinho, que eu tô suando, menina. Meu Deus. Ler meu livro e não sei se eu vou voltar a pé ou se eu vou pedir Uber. Não tô cansada hoje. Fiquei até surpresa. Juro, eu preciso voltar a fazer exercício com mais regularidade. E você também. Então, se você mora em Jundiaí, faça essa trilha, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado da trilha e obrigada por me fazer companhia e me ouvir falar sobre voltar pro Brasil, voltar pra Europa. E é isso, tô muito ansiosa. Beijinho, bye!